Pessoal, então a gente vai ter aí uma questão do ano de 2024, mais especificamente segundo semestre de 2024, né, sobre febre de dengue, né? É um assunto bem comum aqui pra gente, né? Aqui em Minas, principalmente, a gente tem muitos casos de febre amarela, de dengue, né? E quando a coisa aperta Minas, é sempre disparado, assim, o o estado com mais casos, né? De repente há sim uma ligação com esse aspecto aí para as ciências médicas ter cobrado isso, beleza? Bora lá então, pessoal. A febre de dengue, o impacto do crescimento, ou melhor, do aumento das temperaturas e das ondas de calor, né? Heat waves. Então a gente tem aí as ondas de calor, né? Bora lá. A dengue, ou a febre de dengue, né, vai ser uma doença causada aí pela infecção do vírus da dengue, que é o dengue, né? Ele faz parte do gênero Flavirus e Flaviridae, não é da minha alçada, né? Que também inclui aí a febre amarela e encefalite japonesa, né? Então a gente já tem aí a definição do que é dengue, né? A noção também de que esse gênero e esse vírus vão trazer outras doenças também, né? Os casos mais tranquilos, mais leves, eles podem ser assintomáticos, né? Ou ir até as manifestações clínicas que vão poder incluir febre, dor de cabeça muito forte, dor retroorbital, eu não sei o que é retroorbital, né? Dor muscular e nas juntas, né, joint, aqui, as juntas, né, vômito e também erupção na pele, erupção cutânea, né, rash. E aí o texto continua falando que esse vírus dengue, né, vai ser classificado em 4 grupos antigenicamente, deve ter alguma coisa com gene, né, denominados sorotipos, eles são sorotipos. E aí ainda indica que uma segunda infecção com o vírus, né, pode botar a gente para uma predisposição maior aí para a ocorrência de dengue, né? Então quem se infecta mais de uma vez pode se comprometer de uma maneira maior, né? Porque pode levar a dengue grave, né? Que inclui aí sintomas como dor abdominal intensa, sangramento em gengiva, gums é gengiva, e fraqueza de forma geral, né? Podendo levar até a morte, né? E aí, o texto ainda continua falando que esse vírus aí, né, ou melhor, essa doença vai ocorrer em áreas tropicais e subtropicais, com 100 a 400 milhões de pessoas anualmente em risco de infecção, né, sendo que 10 mil a 40 mil são casos fatais, né. E aí, o vírus é transmitido pelo mosquito do gênero Aedes, né? Principalmente o Aedes aegypti. Isso aí a gente já bem sabe. E o texto continua falando que os casos de dengue, né? E o alcance geográfico territorial, né, desse vírus aumentaram, desculpa, nesses 50 anos por causa do processo de globalização, né? Por causa também da expansão de viagens e também de comércio, e também por causa do crescimento populacional e urbanização. Então a gente tem aí a relação direta entre a ocorrência do vírus, né, e também o aumento do desenvolvimento urbano, vamos dizer assim, né? E principalmente aqui, né, acabei esquecendo, a mudança climática. O texto continua falando que os vírus transmitidos por mosquitos, eles são particularmente sensíveis a essas mudanças climáticas, né, porque o desenvolvimento e toda a atividade, a cadeia de vida dele, né, vão incluindo aí os, oh meu Deus, os vírus o processo de transmissão desse vírus, né, eles são altamente dependentes da temperatura do ambiente. E a temperatura do planeta tá 1,15 graus acima do que, por exemplo, na média de 1850 a 1900, né? Sendo que os últimos 8 anos a gente conseguiu observar aí
nos últimos 8 anos para cá, né, a gente conseguiu perceber que foram os anos mais quentes desde 1850, né, mesmo que a gente tenha o fenômeno da Laninha, por exemplo, né, acho que todos sabem, né, 2 fenômenos climáticos muito famosos que a gente tem são o El Niño e Laninha, né? Que vão interferir no resfriamento e no aquecimento no aumento e na diminuição da temperatura, na verdade, né? E aí o texto continua falando que mesmo com as perspectivas mais otimistas, né, de mudança climática futura, a gente ainda pode prever novos aumentos de temperatura global e nas médias globais também, sendo que cada vez mais os eventos de calor extremo, ou melhor, os eventos extremos, né? Pode ser aí tanto resfriamento quanto aquecimento, eles vão ser cada vez mais comuns, pessoal. Bom, então a gente consegue perceber aí que a gente tem um panorama geral, né, do que seria a dengue, de como ela afeta, né, as pessoas e do porquê tem tido um aumento de casos, né, em relação a um aumento da temperatura, na verdade, né, o que favorece a proliferação da dengue, né, porque é um mosquito que tem total relação aí com temperaturas mais altas, e o texto vai continuar falando que numa edição recente da revista, né, E-Biomedicina, né, uma criatura chamada Dótil e os colegas dele, né, colegas seriam pesquisadores que pesquisam o mesmo assunto, né, forneceram evidências abrangentes e atualizadas de como o aumento das temperaturas nos ambientes, né, vai aumentar o risco da infecção pela dengue, né, e eles ainda indicam uma revisão sistemática de literatura, né, ou seja, um resgate bibliográfico aí antes do estudo, que identificou que 106 estudos originais reportaram aí uma relação quantitativa entre temperatura alta ou também onda de calor, né, e os casos de dengue nos humanos, né. E aí o texto continua indicando que esses estudos cobriram 32 países e 4 milhões de casos de dengue relatados. Desses 106 estudos, né, que eles perceberam, 54 ali, né, vão carregar dados suficientes, né, para permitir uma análise, uma meta-análise, né, que vai reunir estimativa das consequências aí dessas publicações, né. E o texto continua falando, né, que os autores estimaram que a partir dessa análise, que indicou aí um aumento de 1 grau Celsius, 1 grau Celsius em temperaturas mais altas vai acontecer com um aumento de 13% no risco de ocorrência da dengue, ou seja, a cada 1 grau, né, tem aí uma associação de 13% do aumento de risco da ocorrência da dengue, né. E aí, nessa estimativa, né, ela permaneceu sólida, né, depois das análises de sensibilidade, assim, né, mesmo pela variedade aí dos estudos que ela inclui. Então, o estudo desse Demtu, esse cara, que a gente ainda não sabe quem é, mas provavelmente deve ser um médico, né, ou um biólogo, alguma coisa assim, o estudo dele e dos colegas vai oferecer aí muitas informações novas em relação ao trabalho, né, e o texto ainda observa que isso aí que esse cara seria o primeiro a avaliar a qualidade e a força das evidências dos estudos, incluídos na análise usando a estrutura do guia de navegação para revisões sistemáticas. A análise identificou que a maioria dos casos de revisão teve baixo risco de viés, oferecendo um grau de confiança nos estudos, ou seja, a gente tem aí a indicação de que, mesmo que seja um estudo novo, a gente tem uma alta confiabilidade nesse estudo, né? A gente vai conseguir perceber que se trata de um estudo sério, que ele vai ter uma base, que ele realmente pode estar indicando informações novas muito verídicas para nós.
E o texto vai continuar, né? A qualidade geral da evidência, né? Da evidência, ou seja, dos dados coletados, foi alta para os estudos incluídos que investigaram a relação entre alta temperatura e dengue, ou seja, né? Reafirmando aí que a informação é sólida, né? Em segundo plano ali, né, mesmo que as revisões das análises sobre o risco de dengue e a temperatura tenham sido observadas antes, né, essa é só uma primeira análise no que diz respeito à procura de relação com ondas de calor na literatura. Então, por exemplo, por mais que a gente consiga traçar, né, de fato, a existência de uma relação entre o mosquitinho da dengue, né, ou entre a ocorrência da dengue e o calor, não tem nada assim na literatura que vai mostrar pra gente a, a noção de onda de calor em si, beleza? Bora lá. A análise dos estudos disponíveis, no caso, para essa revisão, sugeriu que as ondas de calor aumentam sim o risco da dengue, mas a força desse dado, né, é limitado. Isso vai mostrar pra gente que tanto uma escassez de literatura sobre o assunto, né, mas também definições muito não contraditórias, mas variadas aí no que diz respeito à noção de onda de calor, né? Em terceiro, né, os autores analisaram o risco de infecção de dengue com temperaturas com temperaturas de subgrupos de estudo de acordo com as zonas climáticas. Então, por exemplo, a gente teria aí concentrações aí de lugares para estudar essas ondas, né? E eles, no caso ali os pesquisadores, né, identificaram que os riscos não são todos iguais. Então, a gente tem aí uma noção de diferença, né, entre as partes analisadas. E os riscos não são iguais em todas as zonas climáticas, com algumas áreas onde o risco por dengue é muito maior a cada grau de aquecimento. Então, se a gente volta lá naquela informação dos 13% a cada grau, né, a gente vê que não é, tipo assim, estável, que alguns lugares podem sofrer mais com isso, né. Continuando aqui. Climas tropicais de monção e climas subtropicais úmidos foram as zonas climáticas que tiveram maior risco relativo, né? Então, ali na análise, elas que tiveram mais risco, e isso possivelmente é reflexo de áreas. É reflexo por serem áreas mais úmidas, onde os mosquitos conseguem proliferar de forma mais eficiente, porque isso é até uma informação que o texto não traz, né? Se a gente for parar pra pensar, os mosquitos vão precisar da água ali pra reprodução, né? A gente sabe que a colocação dos ovinhos é uma coisa importante. Então, a ocorrência em lugares mais úmidos é, sim, uma boa questão. Então, basicamente, o estudo vai mostrar ali, né, mesmo que de forma que ilustre que vários lugares têm ocorrência variada, né, do crescimento dos mosquitos, a gente consegue observar que existe sim uma probabilidade maior dos mosquitos se desenvolverem em zonas úmidas e quentes, né? Não só quentes. O calor não é o único aspecto mencionado pelo texto, beleza? E aí o texto vai continuar mostrando pra gente que mesmo, né, embora, né, o médico Dempsey e os colegas, os outros pesquisadores, né, forneçam aí uma análise mais abrangente dos dados coletados até o momento, né, pro aumento de risco de dengue de acordo com o aumento da temperatura, tem muita lacuna em relação ao conhecimento, né, ao estudo em relação aos estudos anteriores, se a gente pode assim dizer, né? E aí o texto continua falando que à medida que a frequência dos eventos extremos vai aumentando, né, como as ondas de calor e tudo mais, a relação exata entre esses eventos e o risco de dengue, né, o risco de ocorrência de dengue, precisa de mais estudo, porque ondas de calor recordes nos últimos anos estão exigindo aí que haja uma preocupação maior, né,
com as populações dos mosquitos, com o comportamento humano e também com o número de casos de dengue que respondem a esses fenômenos para a gente poder precisar exatamente, né, o que acontece nessas ocasiões. Então, não é simplesmente fazer uma regra de 3, né? Ah, se acontece com calor, vai acontecer mais com onda de calor. Não é exatamente isso, né? E aí, o texto continua falando que a análise do Dempsey e dos colegas também destaca a importância da variação regional, né, no que diz respeito à infecção, ao risco de infecção por dengue, porque com algumas zonas climáticas tendo mais risco do que outras, né, a gente vai precisar dessa consideração. Vamos lá. Isso é importante ao se projetar sistemas de alerta precoce para surtos de dengue. Isso aqui me fez lembrar que a gente já trabalhou um outro texto, pessoal, que fala aí sobre alertas de surto de calor, né? É um sistema desenvolvido para alertar a população a respeito do perigo das ondas de calor, né? Já é o segundo tema aí que aparece falando sobre onda de calor. Sei que aqui tá falando de dengue, né? Mas a gente tem sim essa relação. Mas aí, né, fala aí da importância de se projetar esses sistemas, né, de alerta e também de planejar estratégias de diminuição e adaptação para os possíveis impactos futuros das mudanças climáticas, né? Porque uma abordagem mais localizada, mais planejada, mais específica, vamos dizer assim, né? Para cada localidade vai ser muito mais útil do que um panorama geral impreciso. E a maioria dos estudos na revisão veio de países de alta e média renda e da região da Ásia, né? Sugerindo que essas grandes áreas geográficas, né, elas permanecem subamostradas. Então, a gente tem aí um problema ainda com a localização. O estudo não traz tanta informação porque não está considerando essas variações, né? E o texto continua falando que estudos adicionais e novos métodos, né? Novos métodos para adicionar, desculpa, para acessar, na verdade, estudos que não são publicados em inglês, são necessários para entender como o aumento da temperatura vai ter relação exata com o risco de dengue em todo o planeta, né? Não é válido a gente fazer essa regra de 3, como eu tinha falado. Ah, não é porque acontece assim em um lugar que vai acontecer em outro, né? Vamos lá. Resumo da coisa, né? O estudo em questão do Dempsey e dos colegas, né, vai fornecer uma análise de última geração dos estudos que já foram publicados, né? Falando aí de quantificação do risco de infecção por dengue com aumento de temperatura. Mas a gente ainda precisa de mais pesquisa para verificar isso mesmo, para projetar com especificidade, com precisão, né, as possibilidades futuras, né, de risco de dengue com as mudanças climáticas. Então, a gente já consegue perceber aí, gente, que o estudo é bom, o estudo fala, né, que existe sim uma associação entre calor e dengue, mas a gente precisa monitorar de fato, né, de uma forma mais precisa, a ocorrência desses casos, beleza? Entendido o nosso texto? Texto longo, fala, mas não fala muita coisa, né? Parece que ele tá meio enrolado, parece que ele sempre volta no mesmo ponto, mas assim, né? No fundo, a gente consegue perceber ali, né, que a gente tá tendo cada vez mais surtos de dengue, que os impactos do aumento da temperatura tem sim relação com o aumento dos casos de dengue, né? Que a gente vai ter cada vez mais surto, aparentemente, porque a temperatura está aumentando, a gente está tendo cada vez mais onda de calor, mas no fundo precisamos de estudos que de fato comprovem isso. Mas é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Então, bora lá para nossa questão. E aí, pessoal, indo para o nosso enunciado, né, para nossa questão, bora lá, né? The examples of studies developed from upper to middle income countries and the Asia Pacific region showed that, ou seja, né, o que os estudos desenvolvidos em países de rendimento alto e médio e na região da Ásia vão indicar pra gente. Essa partezinha aqui, pessoal, que a gente vai tratar da falta de estudos conclusivos também, né, da vulnerabilidade de países mais
menos desenvolvido, né? Então vamos ver o que as alternativas vão indicar pra gente. Letra A. All the areas where dengue is a risk have already been identified. Ou seja, pessoal, que todas as áreas, né, em que a dengue se apresenta como risco já foram identificadas. Galera, distrator de logicidade, porque a conclusão inteira do texto, basicamente parágrafo 3, né, metade dele ou mais, vai falar que não há estudos suficientes para mostrar, né, que todas as áreas são monitoradas de forma adequada, e também não tem como a gente concluir que existe a mesma relação, né, de ondas de calor necessariamente com um aumento da dengue, né? Então, assim, não há esse monitoramento em todas as áreas, tá bem? Vamos tomar cuidado com isso. A gente também lembra aqui da questão dos países menos desenvolvidos, tá bem? Letra B. Only the countries in the Asia Pacific region are relevant to the analysis of early warning systems for dengue outbreaks. Ou seja, né, pessoal, apenas esses países, né, da região do Pacífico da Ásia, né, são relevantes aí para a análise do desenvolvimento de sistemas de alerta, né, para os surtos de dengue. Gente, de onde que a gente pode tirar isso? O texto vai mostrar pra gente que a gente tem que ter uma análise global, né, de todos os ambientes, considerando as variações regionais, né? Então, é um distrator aí de ilogicidade, pessoal. A gente consegue perceber que o texto, na verdade, vai mostrar, né, que existem áreas que ainda têm que ser analisadas, e ele ainda trata da importância de se analisar a questão da heterogeneidade, porque nem todas as áreas vão responder do mesmo jeito, né? Então, não só essa área da Ásia vai ser relevante para o estudo, não. O texto vai mostrar pra gente que a gente precisa de mais estudos, principalmente no que diz respeito às partes subdesenvolvidas. Beleza? Letra C. Not only upper to middle income countries, but also low income countries are vulnerable to the growth of dengue cases. Ou seja, pessoal, não só os países, né, com médio ou alto, né, desenvolvimento, mas também os de baixo desenvolvimento estão vulneráveis para o crescimento de casos da dengue. Então, pessoal, já sabemos que isso aí é um distrator de interpretação indevida, porque o texto vai mostrar pra gente que a questão tem relação com a temperatura e que os menos desenvolvidos, eles vão ter risco maior, né? Dada principalmente a falta de pesquisa, a gente consegue perceber que o texto vai mostrar que a gente precisa de mais pesquisa acerca desses pontos, né? Principalmente porque a falta de catalogação, a falta de especificação, né, vai levar aí a um problema, beleza? E aí vai sobrar a nossa letra D, pessoal. There is a great area of tropical and subtropical low-income countries in which some researcher needs to be done for the evaluation of the risks of dengue in relation to climate change. Ou seja, pessoal, a gente tem aí a colocação, né, que existe uma grande área, que existe uma área bem considerável, né, tropical e subtropical, de países pouco desenvolvidos, que precisa sim desses estudos, né, exatamente para a gente ter uma análise mais geral da relação da dengue com as mudanças climáticas. E é exatamente isso, gente. A gente vê pelo texto que a computação de áreas, né, ainda é limitada, que ela precisa ser expandida aí para a qualificação adequada dos resultados, que o estudo, né, prevê, que o estudo contabiliza, né, como possíveis. Então a gente tem que afirmar com toda certeza que existe sim a relação entre a questão da temperatura, né, entre as ondas de calor também, e o crescimento da dengue, né, tendo uma análise específica por área. Não tem como eu levar a mesma regra de um país super desenvolvido para um país com pouco desenvolvimento, por exemplo, porque a situação socioeconômica, a situação da temperatura também pode ser diferente, beleza? Bom, pessoal, a gente entendeu aqui que essa questão é de nível fácil, né? Porque essas afirmativas, elas ficam claras ao longo da discussão do texto, né? Sem nenhum problema de entendimento. Bom, eu agradeço aí pela atenção, né? E comenta aí embaixo se você concorda, discorda, se você acha fácil ou é difícil. E eu vejo você na próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.